Olá pessoal, aqui é o professor Valber e hoje nós iniciaremos a nossa sexta aula de canto coral. Então, o tema da aula de hoje é sobre música vocal, certo? Já que nós somos cantores, somos coralistas, né? A gente precisa entender qual é a nossa música, de onde ela teve origem e principalmente quais são os principais subgêneros da música vocal. Certo? A música vocal, como o próprio nome já sugere, é uma música em que a voz ela é o centro do estilo, né? Do gênero musical. Ou seja, na música vocal, a voz ela é o destaque, certo? O que significa dizer que, apesar de que a voz seja o destaque, né, na música vocal, pode sim ter acompanhamento de instrumentos, né? Mas a maioria dos subgêneros da música vocal, elas são a capela, ou seja, elas primam pela voz em si, a voz por ela mesma, certo? Inclusive, já é bom a gente saber o que é a música a capela, porque vai ser um termo que a gente vai usar bastante aqui durante a nossa aula. A música a capela é aquela música que não se utiliza de nenhum instrumento, ou seja, é a voz por ela mesma, certo? O primeiro subgênero que a gente vai abordar hoje é o canto gregoriano, certo? Talvez alguns de vocês já conheçam o canto gregoriano, né? Ou podem conhecer também como canto-chão, porque ele tem essas duas nomenclaturas. O canto gregoriano, ele teve origem lá mais ou menos pelo século III, século IV, na Igreja Católica, e foi um subgênero que ele foi também nomeado como canto gregoriano, como eu já falei, em homenagem ao Papa Gregório, que ele unificou as liturgias da Igreja Católica naquela época, unificando, né, no caso, os textos que posteriormente seriam utilizados nos salmos e nas canções que seriam entoadas nesse subgênero, certo? Que é o canto-chão ou canto gregoriano. Agora, a gente vai ouvir um pedaço, né, de como é que é esse estilo. Vale ressaltar que no canto gregoriano ele é primordialmente, né, essencialmente em uníssono, como a gente já tratou em sala de aula. Uníssono é só em um som, em uma voz, todos os integrantes cantando uma só voz, certo? É diferente do coral, que a gente canta tipo tenor, baixo, contralto, né, as vozes separadas. No canto chão, no canto gregoriano, é uníssono, uma só voz, certo? O ritmo era mais livre e não necessariamente precisava do órgão, né, que era um tipo de teclado, que é um tipo de teclado, vamos dizer assim, e ele poderia também ser executado de forma livre sem nenhum instrumento, ou seja, né, a capela. E segue aqui um vídeo desse nosso primeiro subgênero, que é o canto gregoriano. Então, o nosso segundo subgênero de música vocal é o subgênero a capela, que, como eu já falei, é o estilo de música que ele não utiliza nenhum tipo de instrumento, é a voz pela voz. Esse subgênero musical, ele ganhou bastante força depois, né, principalmente do canto gregoriano, né, ele é oriundo do canto gregoriano, no sentido de que ele era cantado por monges, né, ou clérigos, que cantavam na capela da Igreja Católica. Quem é católico vai saber, né? Aquela parte lá, que é denominada de capela, era lá que eles cantavam. Inclusive, vale ressaltar que até hoje, esse canto, assim como o canto gregoriano, ele é bastante comum em algumas igrejas católicas do Brasil, certo? Como eu já falei, no estilo a capela não se utiliza instrumento, né? É a voz por ela mesma. E segue aqui um vídeo de música a capela. Oh
O terceiro subgênero que nós iremos abordar é o de canto coral. O canto coral, ele não se sabe muito bem aonde foi que ele se originou, a cidade específica, assim como o ano específico, não se tem registro ainda, mas se tem uma noção de que ele veio ali da Europa, assim como a maioria das suas obras, né, e peças e arranjos que depois se espalharam para o mundo inteiro, assim como o formato de música coral. E aí também uma das características do canto coral é justamente essa divisão, né? A divisão das vozes, a divisão dos naipes, que é o que a gente faz no nosso coral de idosos, né? Nosso coral da UNIT. A subdivisão mais tradicional, né, que tem dentro do coral é de soprano e contralto nas vozes femininas e de tenor e baixo nas vozes masculinas, né? Que é até o assunto da nossa última aula, que foi sobre classificação vocal. Então a gente vai ver aqui, nesse próximo vídeo, como é que é um coral. Apesar de que a maioria de nós já cante no coral, mas aí tem a turma de 2020, né, que acabou não pegando essa disciplina. Então, bora ficar atento aqui para o nosso próximo estilo. Glória, 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 glória. O nosso quarto subgênero de música vocal é o doo-wop, que ele ficou bastante conhecido. Na verdade, ele se originou nos Estados Unidos na década de 30, mais ou menos, e ele teve seu apogeu na década de 40 e 50, dentro da comunidade negra, e teve o seu declínio na metade da década de 50, né? E reviveu na década de 60. Ou seja, esse estilo do whoop, ele consistia em utilizar as vozes em auxílio aos instrumentos, como por exemplo, geralmente nas bandas que elas tinham esse formato, se tinha a bateria e o baixo, e o restante, as harmonias, eram completas pelas vozes, né? Eram complementadas pelas vozes. Ou seja, era como se fosse as vozes, né? O backing vocal, ele funcionava como se fosse o teclado, ou como se fosse o violão, né? Para complementar a harmonia do grupo. Isso acontecia porque muitas dessas bandas que seguiam esse subgênero, eles não tinham renda, né? Não tinham capital para comprar instrumentos. E aí eles se utilizavam da voz para poder complementar a harmonia naquele grupo, certo? Às vezes não tinham dinheiro para comprar, sei lá, um teclado, ou uma guitarra, ou um violão, mas aí eles complementavam utilizando o nosso instrumento, que no caso é a voz, certo? Esse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês é de uma banda, na verdade, atual, é de um grupo atual, que eles já utilizam uma coisa mais contemporânea, né? Mas não é do jeito que era antigamente, porque nesse próximo vídeo aqui a gente vai ver que tem piano, que tem o contrabaixo acústico, enfim, mas dá pra perceber que as vozes, elas trabalham bastante. Então vamos lá, pro nosso próximo estilo, que é o do whoop. Por último, o nosso quinto, mas não menos importante subgênero de música, estilo de música vocal, é o vocal band, que traduzido para o português quer dizer banda vocal, né? É um subgênero que também a gente não tem registro de quando, e nem como, e nem aonde, e nem qual foi a primeira banda surgiu. Mas já se sabe que foi ali na década de 80, década de 90, provavelmente na América do Norte, e que ganhou bastante força agora nos anos 2000, 2010 mais ou menos, certo? E nesse estilo,
a gente tem um novo elemento que é o beatbox. O beatbox, ele é um elemento que ele vem do hip hop, na verdade, em que a pessoa que faz o beatbox, né, o beatboxer, ele, como é que eu posso falar? Ele simula a bateria, a percussão e alguns instrumentos eletrônicos, certo? E eu vou deixar agora, nesse próximo vídeo, sobre o que é o beatbox, certo? Então, a gente viu agora o que é um beatboxer, né? O que é o beatbox, a técnica do beatbox, e que eu particularmente adoro. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou explicar para vocês o que é especificamente a banda vocal. Na banda vocal, que a maioria das bandas vocais elas são formadas por 5 integrantes, um sendo o beatboxer, um fazendo a linha do baixo, né, o contrabaixo, e os outros 3 membros fazendo as harmonias ou fazendo os sons de guitarra, de teclado, né, na verdade simulando esses sons. E eles vão se completando, né? Um vai completando o outro. Aqui no Brasil a gente tem bandas desse estilo, né? Nós temos bandas vocais desse estilo. Uma que é bastante antiga é a Banda de Boca. Eles são lá da Bahia. E tem uma também agora que é de 2016, se eu não me engano, que é o Voice In. Eles são muito bons. Eles são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei. Mas eu sei que eles são lá do Sul. Eu vou deixar aqui nesse próximo vídeo, vídeo dessas 2 bandas. E eu espero que vocês gostem. Trocar a minha TV num jeito de te levar a qualquer lugar que você queira. E onde o vento for, que pra nós dois sair de casa já é se aventurar. Vai, me diz o que é o sossego que Poeira, 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 levantou poeira. Oh, 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 Avisou, avisou que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa 5ª aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha e enviem essa aula para os outros colegas de vocês, certo? Beijo. Até a próxima aula.